Bom dia, graça e paz, amém? Olha eu causando aqui, eu queria pôr a estantezinha para ficar aqui embaixo, que acho que eu fico mais à vontade, para ficar uma forma de bate-papo. Eu havia entendido, ao menos, que é uma forma mais de debate sobre o tema, né, de palestra, e acho que fica mais fácil. Eu quero, primeiramente, agradecer, evidentemente, ao nosso Deus, a Ele sempre toda a honra e glória, né? Nós, às vezes, esquecemos que Ele está no controle das coisas, achamos que fazemos tudo pela nossa vontade e o Senhor conduz a sua igreja e sempre conduzirá. E parabéns à igreja por propor um tema como esse, necessário. Isso é um indicador muito, muito bom. Então, Deus seja louvado pelos irmãos, pastores aqui da IB. E parabéns a você que separou o sábado, entre tantas outras atividades, para investir no conhecimento e no crescimento das coisas de Deus. Eu quero convidar os irmãos, eu quero, antes da oração, fazer uma leitura de um texto bastante conhecido, embora não é meu propósito aqui fazer uma análise expositiva deste texto. Eu quero trazer primeiro os dois temas que foram propostos, que é liberalismo e legalismo, e ao final, então, a gente usa esse texto como base de ilustração para entender como isso atinge a vida da igreja. Então, está lá em Lucas 15, a famosa história, né, a parábola do filho pródigo, a partir do verso 11. A partir do verso 11 eu vou ler aqui, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, tá? Só para contextualizar aí, que pode dar, evidentemente, algumas diferenças de termos. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, ou dissoluta, como diz algumas versões. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo
com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Deus soberano, Deus eterno, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, por este tempo. Obrigado pelo privilégio que temos de nos reunir como igreja do Senhor, de forma livre, e poder, ó Deus, falar da sua palavra, aprender das suas coisas. Agora, ó Deus, ilumina-nos com o seu Santo Espírito, para termos alcance das coisas que vêm do Senhor, ó Deus, e, sobretudo, colocar em prática nas nossas vidas. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, nós lemos aqui a parábola do filho pródigo e o nosso tema é santificação equilibrada entre legalismo e liberalismo, né? O que tem a ver? Eu confesso que trouxe essa parte do filho pródigo porque vai ilustrar bastante no final, e a partir do livro que foi escrito pelo Timothy Keller chamado Deus Pródigo, e recomendo a leitura desse livro porque ele aborda muito essa questão de um Deus pródigo. Pródigo tem a ver com gastança, e Deus é aquele que investe de forma desenfreada a sua graça em favor dos seus filhos. E nesse caso ele trata de duas pessoas perdidas, uma com pecados visíveis, gastava tudo com prostituta, era, relapso com todas as coisas, mas o outro que estava dentro de casa também estava pecando no seu coração, no orgulho, na condenação, no julgamento, e a graça de Deus se derrama sobre os dois. Mas para tratar deste tema, eu refleti bastante, muitas maneiras de entrar em legalismo e liberalismo, e entendi que a melhor forma é fazer pelo menos um apanhado histórico recente, e vou tentar, pela graça de Deus, fazer isso de uma forma mais dinâmica, para a gente entender o que é esse conceito. De onde se surgiu, por que está presente nas nossas cabeças, porque muitas coisas que nós repetimos, que nós entendemos, que nós praticamos, às vezes entendemos que aquilo é fruto da nossa mente e não é. Aquilo tem a ver com todo um contexto que vem sendo desenvolvido e implantado. O legalismo é parte disso, o liberalismo é parte disso e, a meu ver, o ponto central disso tem a ver com a interpretação das Escrituras. Então tem muitas maneiras de olhar, mas a questão está relacionada muito à interpretação das Escrituras. Como você enxerga isso, por exemplo, quando Jesus conta sobre aquele publicano que foi fazer a sua oração e não tinha coragem nem de olhar para cima e dizia: Senhor, eu sou um pecador, enquanto o outro dizia: eu jejuo 3 vezes por semana, guardo os teus mandamentos, faço tudo. E quem volta para casa justificado é aquele que se humilhou na presença de Deus. Então lá já tinha essa questão. Jesus, de certa forma, estava dizendo: olha, vocês estão olhando errado para aquilo que as Escrituras entendem. Então eu quero começar com a parte do liberalismo. E eu não combinei aqui com o irmão Nelson, não sei se essa é a ideia, né? Se a gente pode interagir, mas eu entendo que sim. Então, se alguém no meio do caminho, pode ser, pastor? Então, se alguém no meio do caminho, olha, quer fazer uma interferência, perguntar alguma coisa, vamos fazer disso um bate-papo bom aqui entre nós. E eu quero começar contando uma situação real de um pastor em que estava num momento assim bastante transtornado com uma situação, sem saber como se posicionar. E eu não era pastor, mas eu caminhava muito, não era da igreja dele também, mas tínhamos uma boa amizade. E qual era a situação do pastor? A situação do pastor era essa: a sua líder de jovens, uma moça muito dedicada na igreja, de fato, dedicada no seguinte sentido: de executar as atividades que lhes pertencia, de fazer, de organizar, de trazer. Isso é uma questão, isso é diferente de uma dedicação espiritual, por exemplo. A gente precisa sempre separar essas duas coisas. Às vezes uma pessoa extremamente ativa na igreja não quer dizer que é uma pessoa que esteja espiritualmente bem.
E o que ela faz? Ela colocou uma foto, ela e um grupo lá do trabalho dela, na internet, na sua rede social, com uma mesa cheia de bebidas alcoólicas. E era bem vasto mesmo ali, viu? Bebidas deste lado, do outro lado, no meio, bebida de todo jeito lá. E ele estava indignado. Como é que a minha líder de jovens posta um negócio desse? E ela estava revoltada. E ela disse: o senhor é muito legalista. E aí fica a pergunta: isso tem a ver com legalismo? É uma questão. Numa outra ocasião, eu conversava com um irmão de uma igreja, de uma linha pentecostal bem enérgica nos seus hábitos e costumes. E aí ele falou: o senhor é de onde? Eu falei: eu sou da igreja batista. Nós temos aqui o pastor assembleiano aqui. E ele falou: ah, vocês são mais liberais, né? Eu falei: ah, não sei o que é ser liberal, né? Ah, vocês são mais à vontade, o pessoal se veste como quer e tal. Eu falei: ah, entendi. A minha pergunta: isso tem a ver com legalismo e com liberalismo? Nós temos um problema, amados, que é o seguinte: a língua, sobretudo a portuguesa, ela não é tão vasta quanto a gente imagina. E às vezes a gente tem dificuldade de contextualizar situações, então nós vamos emprestando termos e aplicando-os em lugares que às vezes não se deve. E aí nós vamos prejudicando aquilo que de fato é ou não é. O que é liberalismo, afinal de contas? O que aconteceu? Por que se fala tanto em liberalismo? Liberalismo é fazer o que quiser? É isso? É uma liberdade desenfreada? Então eu quero meditar com os irmãos sobre este tema especificamente, que é o liberalismo. Depois nós vamos entrar no legalismo. Pode mudar, por favor? Aqui tem, enfim, só coloquei aí meu currículo, mas não precisa, pode mudar? E aí, só para a gente organizar aqui a nossa conversa, eu coloquei 4 pontos ali. Aspectos fundamentais do liberalismo teológico e aspectos fundamentais do legalismo evangélico. Por que legalismo evangélico? Porque é muito importante a gente entender que nós estamos falando de legalismo evangélico. Tem legalismo em outras vertentes também. E eu coloquei aspectos fundamentais, por quê? Porque o assunto é extremamente vasto, gente. Daria para falar o dia inteiro sobre cada tema aqui. Então nós vamos pegar um apanhado de aspectos fundamentais que ajudem na compreensão. E aí vamos falar do Deus pródigo e a vida cristã e a santidade equilibrada, que é o ponto em que nós estamos perseguindo aqui. Tá? Pode seguir à frente, por favor? Mais um passo. Então vamos falar sobre o liberalismo teológico. Primeiro ponto é importante: não misturar liberalismo teológico com liberalismo econômico ou liberalismo político. Assim, mas pastor, esse assunto é acadêmico? Não, eu não sou acadêmico, mas alguns termos a gente precisa colocar. A proposta é ser mais simples possível, mas é muito importante porque com as redes sociais, o advento da internet, é muita gente discutindo de tudo. E os termos vão se misturando e às vezes traz para cá o que não é de cá, leva para lá o que não é de lá e vai se misturando, como por exemplo hoje, eu não pretendo em nenhum momento entrar nisso, mas eu gosto de ser bastante franco e espero não causar nenhuma dificuldade depois para os pastores da igreja e nem para o irmão que está à frente, né? Mas é como você hoje coloca o mundo entre comunismo e fascismo, por exemplo, e a maior parte das pessoas não consegue responder nenhum nem outro. Simplesmente vai se aderindo aos termos e vai absorvendo. Então, quando você fala liberalismo, por exemplo, a questão econômica e política, às vezes as pessoas falam assim: liberalismo é uma coisa solta, cada um faz o que quer e tal. Mas isso não é o nosso propósito. O que tem em comum nesses casos é que os 3 elementos surgem no mesmo período. E aí, eu peço que você anote bem essas questões, porque isso vai nos ajudar a nos localizar no tempo hoje, e principalmente como igreja e como discípulo do Senhor. O século IV, basicamente, não vou ser preciso em datas aqui, não é o caso, começa um advento chamado renascimento, é o renascer. E nesse tempo começa então mudanças muito significativas
em relação à cultura, à arte e especialmente com o advento da revolução científica. E esse momento começa a trazer muitas ideias diferentes. Então, coisas que para nós hoje são básicas, por exemplo, foram descobertas nesse período. Por exemplo, que o coração é que bombeia o sangue. Então, o sangue ele tem um sistema muito bem coordenado e é o coração que bombeia o sangue. E que a Terra não está no centro do sistema solar. O Sol é quem está no centro do sistema solar. Então começa a se descobrir muitas coisas que antes não tinham conhecimento. Até aí tudo bem, é muito bom crescer no conhecimento, mas coloca-se em xeque a fé. Então começa a se discutir a fé. Até esse momento, por exemplo, a filosofia era subordinada à teologia. Todo conhecimento emana de Deus. Neste momento nasce uma vertente chamada racionalismo. Tem que ser experimentado, tem que ser provado, tem que ser entendido, e o ser humano é capaz de fazer essas coisas, e eu não tenho dúvida, sempre foi. A questão é o entendimento. Então, neste momento, começa-se a questionar os dogmas da fé cristã. Então, ela já não é suficiente para explicar, é preciso ser mais racional. Depois nós vamos entender melhor que uma coisa não muda em relação à outra, mas havia também uma tentativa de supremacia da teologia, tentar explicar todas as coisas, e quando começa a se descobrir que tal coisa não era assim, que dá para ser entendido, então falar, não, isso aí não faz mais sentido. E aí começa a se tirar o conceito do que é divino e deixar muito mais próximo do ser humano. Então Deus sai do centro e o ser humano passa a ser o centro. Isso dá, por exemplo, base daquilo que hoje nós falamos de forma reiterada e temos dificuldades de conceituar, mas, por exemplo, uma coisa chamada individualismo. O que começa a se perder? Por exemplo, o sentido de coletividade. Nós temos muito mais dificuldades no sentido da coletividade hoje do que se tinha há muito tempo atrás. O senso de coletividade era muito maior do que é hoje. E aí, nesse tempo que vem chamado racionalismo, tudo é preciso pesquisar, é preciso descobrir, é preciso experimentar, e de fato começa a se descobrir muitas coisas. E você tem aí grandes descobertas, né? Cada um de nós poderia citar uma grande descoberta da ciência. Qual é a melhor descoberta da ciência? A capacidade de voar. Desafiamos ares, por exemplo, é uma delas. O espaço, a gravidade, tem um monte de coisa. Para mim, eu gosto de repetir que para mim a maior invenção de todos os tempos, ou descoberta, né? Não é invenção, é descoberta, porque tudo parte daquilo que já é criado, nada é criado do nada. A ciência não cria nada, coisa do nada, ela descobre. E para mim a maior descoberta de todos os tempos é a anestesia, graças a Deus. Né? Porque imagina fazer um canal sem anestesia. Deve ser uma coisa muito terrível, né? Então você tem os benefícios disso tudo, mas ela começa, a razão, a lógica, a experiência começa a questionar a fé e achar ela insuficiente. Mas tem outras razões também. Eu só estou dando um panorama para a gente entender um pouco sobre essa questão do liberalismo. Pode mudar, por favor? Aí então a gente vai ter um advento que é fruto desse renascimento, racionalismo. Você vai ter aí esse tempo chamado iluminismo. Esse período ele acontece, o período assim intenso dele é de 60 anos, mas ele ecoa por mais de 200 e atinge a nossa vida aqui até hoje. O que tem essa questão do iluminismo? Ele herda isso do racionalismo e diz o seguinte: o ponto central é a razão humana, é a autonomia do indivíduo. O ser humano é incapaz de conhecer coisas espirituais ou metafísicas. O ser humano é incapaz de conhecer qualquer coisa além do material. Eu só posso dizer que isso é madeira porque eu vejo, porque eu toco, porque eu sinto. Eu só posso dizer que isso é tecido porque eu toco. Não posso dizer que Deus é Deus, que Ele está no controle, que existe isso, que existe aquilo. O ser humano é incapaz. Para quem gosta de estudar, é Immanuel Kant, um filósofo alemão,
é quem vai sintetizar todo o pensamento dessa época. Mas está ficando muito prolixo ou não é a minha intenção aqui. A intenção é a gente chegar no nosso dia aqui. Então, esse período, ele vai mexer muito com a questão da fé, vai haver uma refutação da fé, e entra aí também toda essa revolução científica, que começa a questionar aquilo que era verdade absoluta. Por exemplo, a ciência está evoluindo, se descobrindo muita coisa, então a gente entende que não é possível que haja desafio às leis naturais. Não é possível que alguém tenha andado sobre as águas, isso é impossível. Milagre não existe, cientificamente impossível. Não é possível que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. Não é possível que um homem tenha ressurgido da morte. Então observe, a ciência, ela começa a evoluir, crescer, mas ela começa a querer ter domínio sobre aquilo que é o sobrenatural também. Ela está limitando todas as coisas. Então, nesse cenário, a teologia ortodoxa tradicional, tudo aquilo que conhecemos, o nascimento virginal de Jesus Cristo, a sua morte expiatória, a sua ressurreição, a esperança da sua vinda, a criação do mundo em 6 dias, tudo isso passa a ser questionado. Tudo isso passa a ser, não é plausível que diante deste avanço do conhecimento humano que se creia nestas coisas. Então olha onde começa a surgir essa ideia do pensamento. Aqui, por exemplo, surgem 2 questões bem importantes. O deísmo e o ateísmo. Eles vão ganhar muita força, que não é que não existia antes, tá? Mas que vai ganhar muita força vai ser nesse período aqui. O que é ateísmo? Não crer em Deus. Isso não existe. E outro é o deísmo. O deísmo, não sei se eu vou ser feliz aqui na explicação, mas acho que é uma das mais clássicas. É Deus como um relojoeiro, que fez um relógio, deu corda no relógio e deixou ele funcionando e está por aí. E o relógio é suficiente para funcionar sozinho. Deus construiu o mundo, colocou dentro de um sistema que funciona em si mesmo e está por aí. Ele não quer saber de nós, não quer saber, não. Está funcionando aqui. E quando se desafia as leis naturais, inclusive está insultando a Deus. Porque Deus colocou, por exemplo, que a água é líquida e não é capaz de sustentar um corpo sólido em cima dela sem que ele afunde. Então, dizer o contrário é insultar a Deus. Olha como é que você vai invertendo todas as coisas, o entendimento. Então, muitas das coisas que a gente vê hoje, nossa, onde é que o mundo vai parar? Não é novo. Isso nós estamos falando aqui de 400 anos ou mais. Então, o que acontece? Essa teologia tradicional, ela passou a ser antiquada. E a igreja passa a enfrentar um problema muito sério. Como manter a fé num mundo que está focado inteiramente na razão? Como eu vou explicar, por exemplo, para o meu filho hoje, que é possível que um homem ande sobre as águas? Se lá na escola estão dizendo para ele que isso é impossível e que isso é coisa de gente arcaica, de gente antiquada, de gente que não evoluiu. Sim ou não? Olha de onde vem. E aí nós temos então o ponto, passa para o próximo, por favor, a figura desse homem aí. Eu não gosto muito de ficar citando nomes e tal, não é muito o propósito, mas esse aí a gente tem que falar, Friedrich Schleiermacher, que ele foi tido, tem outros nomes, mas ele foi tido como o grande pai do liberalismo teológico. Agora, interessante, ele era um teólogo pregador, viu? Ele inclusive estava à frente de uma igreja. Só que o que ele faz? Ele tem um propósito, reconciliar a fé religiosa com a crítica racionalista. Então ele coloca alguns pontos. Ele se torna muito crítico da ortodoxia e diz assim, a religião não deve basear-se apenas em dogmas ou doutrinas frias. Mas isso é uma coisa de lá? Veja bem, recentemente, um pastor aqui de Mogi das Cruzes, ele publica um breve,
não sei se pode chamar de artigo, né? Uma postagem de rede social ali, não é um artigo, é uma breve postagem. E o debate é sobre a ressurreição de Jesus. E ele se coloca o seguinte: como a ressurreição novamente volta à pauta e passa a ser questionada novamente, né? Essas coisas vão e voltam. A posição dele, pastor, é a seguinte: quem precisa da ressurreição de Jesus? Basta o que ele nos ensinou. O que Jesus ensinou é suficiente. Então não se assustem, viu? Não se assuste com o que vocês estão vendo, porque pode ser que vejamos coisas piores. Mas em tese é isso que ele também fala. Não pode ser baseada nessas doutrinas muito frias. Então, qual é a questão? Nascimento virginal de Jesus. Quanto isso é importante? O que vai acontecer? Vai mudar o olhar sobre a natureza de Jesus. Então ele coloca que também a religião não deve basear-se no moralismo, regras de condutas, isso era muito forte, né? Tínhamos igrejas, por exemplo, que todo mundo se vestia de preto. Se vestia de preto e mantinha a cabeça baixa. Então eram maneiras de se olhar como se aquilo fosse uma forma de santificação, por exemplo. Então o que acontece? E ele vai chegar num ponto último. A religião é essencialmente um sentimento de dependência absoluta de Deus. Olha o que acontece aí. Ele transfere a autoridade da Bíblia inerrante de instruir as pessoas acerca da fé para uma experiência religiosa pessoal e subjetiva. Ou seja, a fé começa numa experiência humana e a teologia deve refletir sobre estas experiências. O que ele resumiu a fé? A fé é o gosto natural que nós temos pelo infinito, pelo eterno, como dizem Eclesiastes, que Deus plantou a eternidade no coração do homem, e as experiências que eu tenho com isso. Então, a Bíblia não é mais o centro, mas as minhas experiências. Olha o perigo disso, né? Mas não é que nós não temos isso hoje. Nós temos muitas doutrinas no meio evangélico, com cheiro de Bíblia, com jeito de Bíblia, mas que não tem nada a ver com a Bíblia, que parte de experiências pessoais, pessoas que têm experiências particulares e pegam aquilo e transformam numa doutrina para a igreja. Então, observe o que isso tudo vem causando. O que acontece nesse momento aqui, amados? A Bíblia não é a palavra de Deus mais. Aí, tem aqui, nós temos estudantes de teologia aqui, não? Temos um ali, o Lucas, o Washington. Você vai ser pastor? Em nome de Jesus, vai passar pelo concílio. Lá no concílio, inevitavelmente, já estou dando a dica aí, viu? Para você não errar essa. Lá no concílio, inevitavelmente, eles vão te perguntar o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus? Aí alguém poderia dizer, mas como é que se faz uma pergunta dessa num concílio? Sim, porque aqui neste momento, neste tempo, nesta ocasião, se tirou a Bíblia como palavra de Deus para dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então ela não é mais a palavra de Deus infalível. Ela é um livro, como outro qualquer, que registra vários eventos, muitas histórias, em especial de um povo, que é o povo de Israel, e que demonstra ali, traz ali algumas informações acerca de Deus. Muda muito, não muda? Nesse tempo aí, ó. Isso, coisas que nós estamos debatendo, discutindo hoje. Estamos falando de liberalismo. Então, quando perguntar para você lá, principalmente se for nessa associação, tá? Nessa ordem aqui, o presidente está aqui, viu? Tá bom? Só para você saber. A Bíblia é a palavra de Deus? A resposta tem que ser a que você crê. Espero que seja assim. Pois é, amados. Então esse Friedrich Schleiermacher aí é um nome que vale a pena dar uma olhada. Pode passar para o próximo, por favor. E aí então alguns pilares do pensamento liberal clássico, né? Que tem algumas vertentes, tudo que nasce vai tendo ramificações depois. Mas o clássico é isso aí. O que se diz? O que essa interpretação, esse novo olhar para a Bíblia... Ah, um detalhe, viu?
O liberalismo teológico, ele não é uma coisa que veio lá do mundo para a igreja, ele é uma coisa que nasceu no próprio meio protestante, porque o meio protestante era formado por muitos intelectuais. Eles estavam na vida acadêmica, na igreja, em todos os lugares, e eles se viram no mundo que agora eu preciso me ajustar. Então, olha alguns pontos. Adaptação à cultura. A teologia deve mudar conforme o conhecimento avança. Olha aí. Então, se a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos, então você tem que olhar para Gênesis e interpretá-lo como uma leitura poética, mitológica, e dizer que sim, que a Terra tem bilhões de anos, e não 6.000 anos. Como é que a gente faz? Ontem eu estava olhando uma notícia, esse clipe do próprio Google, né? Ele vai aprendendo com a gente e vai colocando a lista de notícias, aí tinha lá, Machado achado há 1,5 milhão de anos. Olhei para aquele machado e falei, pelo amor de Deus, isso aqui deve ter feito na serralheria do seu Zé ali, a cara, o jeito, a forma, tudo, tem nada de 1,5 milhão de anos lá. Mas é uma revista científica, foi assinado por um cientista. Então, quem que vai dizer ao contrário? O machado que eu usava lá no interior, gente, nasci no interior, sou gente do mato. Cortei lenha, pode não parecer, mas cortei lenha. Eu não tinha ferramenta para fazer um machado daquele há 1,5 milhão de anos. Ah, mas se a ciência está dizendo, então você tem que dar um jeito de interpretar a tua Bíblia, que tem 1,5 milhão de anos. Essa era a proposta. Outra coisa, imanência de Deus. Ao contrário da visão clássica de um Deus transcendente, soberano, distante, o liberalismo foca num Deus presente dentro do mundo e da cultura, mas com um detalhe, um Deus que age por meio dos processos naturais. Ele não pode interferir na lei natural das coisas. Então é o seguinte, água mole, ninguém pisa nela, se nem sem afundar. E isso é o suficiente. Embora nas coisas naturais também opera o milagre. Eu vejo isso de uma maneira muito simples. Tive a oportunidade, uma ocasião, na despedida de solteiro da minha filha, de solteira, o grupo de estudantes lá da universidade que ela estudava, a minha filha é da área das ciências, ela é cientista, e ela me chamou para dar uma palavra para o grupo. Eu falei, e agora, né? O que eu vou falar para esse grupo aí, né? A metade não cria em Deus e a outra metade tinha certeza que ele não existia, né? Com exceção da minha filha, evidentemente, né? Mas eu peguei um ponto, falei, olha, nós estávamos numa crise severa de água aqui em São Paulo. Os reservatórios aí abaixo de 10%, economizando tudo. Eu falei, qual é a fórmula da água? Todo mundo sabe, uma criança da 5ª série aí sabe, né, da fórmula da água. Então fabrica água. Você não sabe a fórmula? Fabrica. Mas você não fabrica, você tem que extrair de alguma coisa. Ou você tira ela do mar e dessalina ela, ou você recolhe da umidade do ar, ou você recolhe a chuva. Mas você não pode pegar aqui, ó, não temos nada. Faz uma água aqui, ó. Mas nós temos aqui nesse espaço, nós vamos ter os elementos químicos da água. Produz ela. É natural, mas não deixa de ser um milagre. O fato de eu descobrir quem criou, como é feito, não tira o mérito de quem criou. Entende? Só que a ciência, ela trabalha muito isso. Aí eu descobri como é, então eu não tenho necessidade do Criador dela. E vai refutando, vai jogando fora. Isso tudo é base disso que nós conhecemos e chamamos hoje de liberalismo. Otimismo antropológico. Amados, eu estou meio preocupado aqui, se eu não... tem tempo ainda. Otimismo antropológico. O que significa isso? Influenciados pela teoria da evolução e do progresso industrial, os liberais viam o ser humano como essencialmente bom e em constante evolução moral. O que acontece aqui? Pecado original e a queda não tem mais. Essa questão da corrupção da natureza humana por conta da queda, que é para nós básico, para explicar o pecado, a necessidade de Cristo, tudo, da obra de Cristo. Não, o ser humano é bom. O que ele precisa é ser orientado, educado. Amados, uma reflexão simples. Vamos pegar a história bíblica, para a gente não ir mais longe. 6.000 anos de história. Era para a gente já ter virado
um ser, sei lá, não dá nem para equiparar. O anjo seria fichinha para a gente. 6.000 anos de evolução, dá para evoluir muito, não dá, pastor? Moralmente, eticamente, espiritualmente. Mas onde é que cai tudo isso aqui? Onde é que o liberalismo toma uma cacetada na cabeça? Primeira Guerra, Segunda Guerra. Quando eles olham o tamanho das atrocidades e a capacidade humana de destruir e de matar o outro, o ser humano não mudou nada. É o mesmo de sempre. Então observe, amados, a gente está envolvido nisso e vou dizer uma coisa, viu? É uma reflexão para cada um de nós. Às vezes nós estamos abraçando ideias desse jeito porque para o nosso senso particular de vida faz sentido e acomoda melhor na minha maneira de ver. E aí eu vou adotando essas coisas e empurrando para longe de mim as escrituras. Então isso que está acontecendo aqui não é algo que não aconteça conosco. O outro ponto, Jesus como exemplo moral. Aqui mudou tudo. Então Jesus já não é mais o Deus encarnado, já não é mais aquele que veio para morrer, para salvar a minha e a sua vida da corrupção do pecado e para dar a vida eterna. Ele é simplesmente um modelo de homem, um modelo de ser humano que deve ser imitado. Aliás, nesse mesmo período, eu não lembro qual dos filósofos aí, não vou citar para não errar, mas ele diz que Jesus era um homem simples da Galileia, mas com desenvolvimento espiritual altíssimo, que tentou implementar o reino de Deus na terra, envolvendo sobretudo o respeito ao próximo, mas que morreu frustrado porque não conseguiu. Mas não se engane, gente, isso não é coisa daquele tempo, não. Isso é muito mais recorrente nos nossos dias do que vocês imaginam. Isso é muito mais recorrente. Senta aí com um universitário e começa a conversar com ele sobre o que ele ouve nas universidades. Entendeu? Então, esse liberalismo, ele trouxe muitas dessas coisas. E o último, a crítica à Bíblia. A Bíblia passou a ser estudada como qualquer outro livro. Ou seja, é um livro sobre histórias humanas que contém algumas coisas espirituais. Ela simplesmente contém algumas coisas de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Quero mostrar um quadro comparativo agora. Pode passar o próximo, por favor? Olha como é que está, amados. Então fica assim, olha, o que é o liberalismo teológico assim, de uma forma muito sucinta? A base de autoridade espiritual. Na visão ortodoxa, conservadora, a Bíblia é a grande revelação externa, é algo que Deus revelou para vir até nós. É algo que Deus nos deu a conhecer, é algo que Ele revelou. Ela é a autoridade. Para a visão liberal, a razão, aquilo que eu posso ver, pegar, experimentar, e a experiência interna é a autoridade. Você já viu aquilo? Eu senti de Deus. Me arrepia dos pés à cabeça, amado. E eu particularmente aqui, pastores, me permitam aí manifestar essa visão pessoal. Eu creio nos dons. Mas me arrepia quando alguém chega. Irmão, eu sinto de Deus. Se você sente de Deus, glória, ora. Não fala, ora. Em nome de Jesus. Eu sinto de Deus. E esse sinto de Deus pode levar a lugares. Como um irmão, gosta de contar a história dele. Já está com Deus. Pandemia levou. Ele chegou para mim um dia. Ele não era membro de uma igreja. Ele frequentava uma igreja. Mas dizia ser um crente. Ele chegou e falou assim: pastor, ora por mim. Falei, sim. Por quê? Eu preciso saber se é a vontade de Deus que eu case. É mesmo? É com a fulana? Eu já conheci a vida dele, sim. Mas você não mora com ela? Moro. Há quanto tempo você vive com ela? Há 8 anos. Falei, dito o curso, você precisa de uma revelação especial, sobrenatural, para dizer que você deve fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer?
Eu falei, além do mais, até fora da Bíblia, meu Deus, case com essa mulher, porque você vai morrer daqui uns dias. E eu falei, isso não era profético não, gente. Eu falei isso porque eu falo para as pessoas que não querem casar. Case, pelo amor de Deus, porque depois você morre, para ela obter um benefício que ela tem direito, vai ser um parto aí, ela tem que correr atrás, comprovar que tem união estável para ter um benefício que ela poderia ter se você tivesse o documento, a certidão de casamento. Morreu sem casar. Então você vê, né, essas coisas. A Bíblia é a autoridade, amados. Grande parte das coisas, aliás, a totalidade, né, do que nós devemos fazer já está revelado. Só que ali muda, o sentimento passa a ser uma base. A Bíblia, palavra de Deus inspirada e inerrante para o ortodoxo, para o liberalismo, registro humano de experiências com o divino. A natureza humana, para nós, né, ortodoxos, caída, pecadora e necessita de redenção. Para o liberalismo, essencialmente boa, necessita de educação e inspiração. O ser humano precisa ser educado para evoluir. Jesus Cristo, para conservador, ortodoxo, Deus encarnado, salvador sacrificial. Para o liberal, mestre moral supremo, o homem cheio de Deus, que deve ser imitado, que deve ser copiado. E o foco principal da visão ortodoxa, salvação de alma para a eternidade. Liberalismo, o reino de Deus ético aqui na terra. Para o liberal, nós devemos ser pessoas morais e éticas num nível muito bom para melhorar essa nossa convivência. E isso é o suficiente. Não tem a vida eterna. Embora o Evangelho nos transforme para este tempo também. Isso é natural. Uma pessoa que é transformada pelo Evangelho, ela muda a sua maneira de viver, de se relacionar, de tratar o próximo, de tratar a família, de tratar todo mundo. Então são essas mudanças. Próximo, por favor. Essa colocação sua, ela é extremamente importante. E nós temos um quadro aqui que vai mostrar bem isso que... Irmão, qual que é o seu nome, perdão? Leno. É a fala dele que é muito importante. Que ele fala assim, por exemplo, você tem pastores que têm visões muito particulares, né? Abraça algumas ideias e ele se apega àquilo ali e defende aquilo como uma verdade absoluta, né? E a causa até assusta, né? Tem um livro que eu vou até mostrar aqui depois, eu não sei a pronúncia do nome do autor, mas eu nem sei se tem, editora Shed tem ainda, pastor? Existe? Shed Publicações, tem um livro deles que chama Cristianismo e Liberalismo, e que o autor define como se fosse dois cristianismos. Um cristianismo da igreja primitiva, o bíblico, neotestamentário, é um cristianismo. O cristianismo liberal é outro, porque ele rompe muito. Eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Uma conclusão, amados. Aqui, um ponto importante. Se a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos, né, a Bíblia vai ter que se virar e dizer que tem também. O que acontece? O ponto é que o liberalismo teológico, ele até foi uma tentativa sincera. Então, quando a gente olha ali para o Friedrich Schleiermacher, a gente não vai dizer, esse homem maquinou mal contra a igreja, não é essa. Aliás, todas as coisas sempre têm cara de bom, né? Se você voltar aí a alguns homens que fizeram grandes atrocidades, a ideia dele era sempre algo muito maravilhoso, muito bom. Mas ele trouxe aí alguns prejuízos, né? Mas ele queria harmonizar a fé com o mundo moderno. Mas isso trouxe avanços significativos para algumas coisas. Por exemplo, melhorou muito a capacidade de se estudar a Bíblia. Porque, inclusive, quando vai nascer um movimento fundamentalista, ali já no século XX, nos Estados Unidos, para refutar as ideias liberais, eles são obrigados a fazer uma releitura bíblica, estudar, pesquisar, trazer. Isso melhorou muito, né? Então, ele trouxe aí algum benefício e chamou a atenção para a responsabilidade social da igreja. Entende? Isso é um ponto muito importante, né? Queremos que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus, mas dependendo da região em que a sua igreja está, a sua igreja local, né? Você tem a comunidade ali que você quer que ela venha participar, mas ela tem fome. Então você não pode... O que elas precisam é de Deus e não de arroz. Não, ela precisa de arroz também. Mas submetido ao propósito do Evangelho. Igreja não é
para assistência social. Igreja é assistência espiritual que envolve a assistência social. Agora, o que acontece? É o ponto aí. No otimismo liberal, que as pessoas precisam ser educadas, onde é que eles vão tomar as pauladas assim? Entre outros momentos, nas guerras, Primeira e Segunda Guerra, por exemplo. Eles vão ver o tamanho da capacidade humana de matar, de destruir o seu próximo. E eles vão dizer que isso não evolui. Ali surge, por exemplo, entre outras coisas, um nome que é bem conhecido dos estudantes aí de teologia, Karl Barth, que vai escrever sobre a neo-ortodoxia, embora ele não se posicione em nenhum momento se ele é fundamentalista ou se ele é liberal. A não ser que o pastor saiba onde ele chegou no final das contas, né? Mas ele não se define no final das contas. Mas ele vem trabalhar com essa nova ortodoxia. Então, amados, essa é a questão do liberalismo. Agora, nós estamos vivendo isso hoje? Não, em partes, né? Porque o reflexo sempre continua. A gente tem um contexto atual que é mais ou menos assim. O liberalismo não respondeu o que a gente gostaria que respondesse, não resolveu, não foi suficiente. Se o fundamentalismo, a ortodoxia não foi suficiente, o liberalismo também não foi. Nós queremos uma outra linha, né? Onde é que essas coisas acontecem? Mas acontecem nos meios acadêmicos, nas pesquisas, nos debates de ideias, que vai virando livro, que vai virando seminários, que vai difundindo ideias. Pessoas de referência vão falando sobre o tema e ele vai ganhando forma. Mas nós temos hoje, eu coloquei esse quadro aqui porque acho muito importante. Pode pôr, por favor, o próximo. Eles usam esse termo aí, reader response, que na verdade é resposta ao leitor. É isso, ele só é um termo que foi usado. O que significa? Não aceitam diretamente nem liberalismo, nem o fundamentalismo. O fundamentalismo é a resposta ao liberalismo. Aqui deixa eu fazer um parêntese só, né? Toma cuidado quando você se depara com o termo fundamentalista, achar que isso é uma coisa ruim. Eu, particularmente, eu acho que eu sou um fundamentalista. É que quando fala fundamentalista, você pensa no muçulmano lá que está explodindo as coisas, né? É uma outra questão. O fundamentalismo teológico cristão, ele tem a ver com o resgate da ortodoxia em defesa da fé contra o liberalismo, tá? Só para se posicionar aí em relação a isso, tá bom? Eu coloquei um quadro aí, ele não veio? Ah, sim, tá aí. Não aceitam nem liberalismo, nem o fundamentalismo. É uma abordagem de interpretação, né, hermenêutica, que é o nome mais técnico aí, que se concentra na experiência e subjetividade do leitor, em contraste com as teorias que priorizam o leitor, o texto, como fonte única de significado. O que ele está dizendo é o seguinte: o que Lucas escreveu, quem era Lucas, quando ele escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual era o propósito, o que ele ensina, é segundo plano. O que Isaías escreveu, quando escreveu, por que escreveu, o que ele ensina e o que isso tem de princípios e base para nós hoje, é segundo plano. O importa a minha leitura, o que esse texto fala comigo. Em tese, a gente volta a um período da Idade Média que viveu muito nessa situação. Então, o que acontece? Cada um arranca suas próprias verdades de lá. Exemplo, teologia da libertação. O foco absoluto na ação social. A opressão social precisa ser combatida. Cria-se toda uma teologia para justificar isso, como se essa fosse toda a verdade. Aí você tem as hermenêuticas feministas, a Bíblia interpretando e justificando o feminismo, a Bíblia interpretando a teologia inclusiva. Por quê? Porque cada um vai fazendo um evangelho à sua própria imagem e semelhança. Esse é o contexto pós-moderno. Esse é o contexto hoje. Esses são os debates que a gente tem enfrentado. A Bíblia é um subterfúgio para eu ter alguma coisa na mão, mas no final das contas eu estou defendendo uma ideia. Mas aqui não quer dizer bem isso, aqui isso quer dizer uma outra coisa. Isso que está escrito não é bem o que está dizendo. E aí você pega, por exemplo, como uma moça apareceu outro dia, eu gosto de acompanhar, tem um
um apologista, chama Murilo alguma coisa, não me lembro direito. Eu gosto de acompanhar os vídeos dele, que ele pega vídeos de pessoas falando de fé e coloca ali a perspectiva bíblica, né, sobre aquilo. E uma moça dizendo que a Bíblia verdadeira é a que foi parar na Etiópia e que todas as outras versões foram alteradas segundo a ideia de cada lugar. E aí você vai vendo essas coisas aí e vai se criando e vai elevando seguidores. E hoje você tem rede social. É muito fácil pulverizar muitas ideias. E nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que até participa da escola bíblica, até ouve o pastor, mas dá muito mais atenção para o vídeo recortado do outro lá, para aquele comentário. Dirige muito mais a sua vida por pequenos vídeos de 1 minuto do que pela pregação de 50 minutos, expositiva, teológica, bíblica. Então toma cuidado, viu? Aí é um aviso para todos nós. Isso aí é muito importante, porque tudo é uma questão de olhar. Às vezes se fala assim, né? Aquele navegador, Amir Klink, numa entrevista, o Amir Klink é aquele que deu a volta no globo 2 vezes, né? Navegando. E numa entrevista, ele está sendo questionado acerca dos perigos da navegação e fala sobre os maremotos. Ele falou, olha, tudo isso hoje é muito tranquilo, você tem muita tecnologia para prever essas coisas todas, né? Ele falou, qual que é o grande perigo? O grande perigo é o sono. É você, de repente, deixar no piloto automático e se desviar a pouco grau do curso natural, quando você perceber, você já saiu totalmente da rota. Então, em tese, é isso que acontece. Você vai pegando uma coisinha, outra coisinha, justificando. Por quê? Nós temos o Deus imaginário, muito presente na vida dos nossos irmãos. Não vou nem falar lá do mundo, porque é natural. Como, por exemplo, um namorado da minha sobrinha estava em casa questionando duramente a questão da fé evangélica. Eu disse, por que você está fazendo essas críticas? Qual que é a tua base? Ele falou, não, porque Deus não é assim. Deus é bom, Deus é amor. Deus quer a gente vivendo feliz. Eu falei, mas onde é que está esse Deus? Que Deus é esse? Porque o meu Deus, ele é bravo. Meu Deus é bravo, é justo. Mas é bom também, é amoroso também. Mas é bravo e é justo. E Deus que você está... não, tal... Por quê? Porque a nossa fonte de conhecimento de Deus é a palavra de Deus. Se a gente não está próximo da palavra de Deus, qual é o Deus que está na nossa mente? A gente faz isso e os liberais fizeram também. Então, essa é a busca do nosso equilíbrio, amados. Nesse ponto aqui, quais são os perigos? Aí eu quero chegar onde o irmão puxou. O perigo desse tipo de hermenêutica, que o texto não é visto como algo pré-existente por Deus, mas é criado na interação entre leitor e a obra. E aí o que é que entra aqui? A pessoa leva para a leitura as suas ideologias e ela pode contextualizar para justificar aquilo que ela quer justificar e não aquilo que a Bíblia está dizendo. E tem verdades, aliás, verdades bíblicas que são absolutas. Eu aceito ou não aceito é problema meu, mas que a Bíblia diz, a Bíblia diz lá, não julgue. Mas pode ser, não, está escrito não julgue. Está escrito isso. Mas no hebraico antigo, não, no antigo, no novo, no inglês, no português, no japonês, está escrito isso. Claro que você tem que buscar a correta interpretação, mas tem verdades que são absolutas. E essa questão pós-moderna é isso. Tem um conceito que vale a pena dar uma investigada, né, sobretudo os estudantes de teologia, que é sobre a sociedade líquida. É uma forma, né, do Bauman, é uma forma muito boa de olhar. Porque o que está acontecendo no nosso tempo? Estou sendo muito elementar, tá bom? Isso demanda mais pesquisa, mais procura lá depois. Mas é você pegar aquilo que é consolidado, você dilui aquilo, se torna líquido. Então você pega, por exemplo, o conceito de família tradicional, pai, mãe, filhos, e você diz que isso não é mais, mas também você não tem outra coisa que você consiga pôr no lugar. Aí pensa para a geração que está chegando. Eu aprendi isso, mas não é mais isso. Mas o que é então? E isso para várias coisas. Nós estamos exatamente no mundo de transformação. Nós só vamos conseguir ter um pouco de ideia melhor de tudo que está acontecendo hoje daqui a 30, 40 anos. A gente vai ter ideia melhor de tudo que está acontecendo hoje. As mudanças são muito grandes.
Agora, qual é a nossa posição cristã nisso? Esse é o ponto que a gente quer chegar depois. Bom, sobre legalismo, liberalismo, era isso que eu queria trazer. E aí vou entrar na parte do legalismo agora, é uma forma mais prática. Há alguma coisa que os irmãos queiram perguntar, falar? Está dando muito sono? Está fazendo sentido? Fazendo sentido? Não estou entendendo nada. Pode ser também. Mas olha, no mínimo, que desperte a tua curiosidade, que você vá atrás disso. Isso depende muito. A nossa posição como cristãos hoje é muito importante. Nossa postura diante deste mundo é muito importante. Então vou entrar na parte do legalismo evangélico. Pode mudar, por favor? Eu tentei conceituar aí, com palavras minhas, e os irmãos vejam se a gente está alinhado. O que é o legalismo evangélico? Refere-se a uma perspectiva de conduta humana que represente a vida cristã adequada. Ou seja, pastor Aguinaldo aqui, eu tenho a minha perspectiva de como uma pessoa deve ser e viver para dizer que ela é cristã. E nós somos influenciados pela nossa cultura, pelo nosso lugar, por onde a gente está. Mas a gente acaba tendo visões próprias sobre isso e julgando com base nisso. Ou seja, são perspectivas humanas, como se imagina como deve ser e viver uma pessoa cristã. Fui visitar minha irmã. Na época, minha irmã era da Deus e Amor. A gente corta. E eu fui visitá-la. E aí foi uma família também da igreja, que morava em frente à casa dela, para almoçar juntos. E ela me apresentou lá, toda alegre lá. Isso aqui é meu irmão, ele é pastor. Aí o menininho de uns 10 anos, filho da irmã, só fez assim. A minha irmã pegou, falou, ele não parece pastor, não? Parece nada. Isso é católico. Mas por quê? De bermuda e de barba. 10 anos. Tem a minha irmã está na igreja batista hoje, olha que benção. Amém. Na melhor das situações, o legalismo são hábitos e costumes e padrões éticos que demonstram decência e um comportamento social adequado. A gente precisa entender isso, né? Às vezes a gente fala, o que tem aí de bermuda e regata na igreja, no culto? Mas quando casar a tua filha, você não vai. Vai de regata aí, bermuda no casamento da tua filha. Ah, não, porque lá é um evento solene, mas o culto não é. São reflexões, tá, pastor? Não estou entrando aqui no nome de Jesus aí, não quero criar problema aqui não, viu? Então, ela tem o seu contexto bom, mas na pior das situações, e não é incomum acontecer, ela substitui a graça pelo esforço humano de alcançar o favor de Deus. Próximo, eu vou colocar aqui alguns aspectos do legalismo evangélico. Soteriológico, ou seja, salvação por méritos. É a visão que alguém tem de que a conduta ou obra confere salvação. Você quer ver um caso bastante interessante? E eu incorro nisso, você também. Eu quase posso garantir que 80% de certeza que você deve estar nesse quadro que eu estou. Você olha para uma pessoa e você diz, esse é um cristão. Ou você olha para outra pessoa e diz, esse aí está indo a galope para o inferno. O que diz para nós que é cristão ou que está indo para o inferno? Senão o nosso julgamento com base naquilo que se apresenta exteriormente. São atributos. E o que acontece? Essa maneira de ver refuta Efésios 2,8. E não vou entrar aqui em mérito de eleição incondicional, condicional, não é esse o nosso propósito. Porque pela graça vocês são salvos. Nós não temos dúvida disso. Independente da nossa linha teológica, ninguém tem dúvida que a salvação é pela graça. É um favor gratuito de Deus. Então, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esse é um ponto muito importante.
o que acontece o legalismo exacerbado? Orgulho. Tem a pessoa que diz, eu sou crente. Chego cedo, me visto adequado, me comporto no culto. Então, e você? Você é meio... Não é? Só acontece na Batista da Brasilândia isso, né? Aqui não, né? Às vezes a pessoa se acha assim. Chega lá o pobre morador de rua, como diz o pastor Jeremias Pereira, gosto muito dessa fala dele, porque ele tem, né, um trabalho muito necessário. Os mais pobres entre os pobres são os moradores de rua. Se ele está lá por questão de droga, por preguiça, não cabe a nós julgar. O nosso olhar é para uma vida que precisa ser salva. Mas se ele entrar na igreja e sentar do lado de alguém, a pessoa dá um passo do lado. Pode ser pelo cheiro, é possível, mas às vezes pode ser simplesmente pela aparência dele. Então são faces que o legalismo vai causando. Resultado, gera orgulho ou desespero. Em igrejas que foram, hoje até está mudando, severas, uma delas, não vou citar aqui o nome, ela tinha uma cartilha que era entregue ao novo membro, com lista do que pode ou não pode. Roupa, cabelo, que pode usar, que não pode usar, que tal. O quanto isso é válido. Eu sei que pelo menos em certo grau tem, porque precisa ter uma mudança, né? Agora gera desespero, porque a pessoa pode chegar no momento e falar, eu não estou à altura da graça de Deus. Eu não estou à altura de ser amado por Deus. E não há um ser humano que possa dizer isso. Porque o amor de Deus é o amor de Deus. Ele não é mais ou é menos. Ele não é maior ou menor. Ele é o amor de Deus e pronto. Está acessível por meio de Cristo a todo aquele que crê. Assim que eu creio. Próximo. Então, na questão soteriológica, quando entende que a obra vai causar salvação e não Jesus. Usos e costumes, que é o mais visível aqui, no pentecostalismo clássico. Nós temos um pastor assembleiano, não briga comigo aí. Mas o pentecostalismo clássico, por conta de muitas regras humanas, com status de mandamento bíblico. Essa é a questão. Essa igreja que eu mencionei, ela tinha muito isso. Eu não sei como está hoje. Mas ela tinha hábitos e costumes que era como se fosse um mandamento bíblico. Minha tia chegou, olha eu falando mal da família aqui, gente. É uma benção minha tia, é uma mãezona. Mas ela chegou para mim e falou assim, ela não é muito favorável a ter cachorro dentro de casa. E eu morava em casa com uma labradora, e aí fui para apartamento. Então como é que você faz? Você não vai abandonar o cachorro. Uma labradora dentro de um apartamento, você imagina o bafafá, né? Aí ela falou, Deus não aprova cachorro dentro de casa. E aí? Falei, mas tia, onde está escrito? Não, falou pela palavra. Que palavra? A do ancião. Já pegaram, né? Cuidado com os cães. Ele falou e ela absorveu aquilo como uma verdade. E aquilo virou parâmetro de julgamento. Na casa em que eu ver um animal, eu vou dizer que isso está errado. Então você pega uma questão de hábito, de um costume, de uma visão pessoal e aplica aquilo, o status de mandamento bíblico. Né? Como, por exemplo, hoje nós usamos tranquilamente as nossas barbas, mas antigamente, inclusive na nossa denominação, há bastante tempo, não era muito aceito, não. Isso faz parte dessas coisas que nós olhamos. Então, na questão dos usos e costumes, amados, Jesus tem uma fala muito intensa. Mateus 15, 7 a 9. Alguém tem a Bíblia aí? Quem é crente aí? Oh, esse, além de ser crente, é pentecostal e pastor ainda. O que diz lá? Alguém lê para a gente aí. Jesus tem, aliás, duas falas, né? Uma
é em Mateus 15, 7 a 9, e outro Mateus 23, 27 a 28. Esse povo me adora com os lábios. Criam doutrinas que são regras humanas. Olha onde já estava criando, já estava falando sobre isso. Por quê? Porque o legalismo, ele acaba criando uma fé de aparência. E uma igreja, amados, que eu tenho medo das irmãs de lá, sem brincadeira. Elas são muito cara de brava, só andam só assim. Quando eu encontro assim, eu falo, meu Deus, elas vão falar alguma coisa. Eu fico, você tem que se converter. Não vou falar não, nem que você me aperte, eu não vou falar que igreja que é. Então, amados, qual é o problema? O legalista julga a espiritualidade do outro baseado na experiência, na aparência externa. Qual é o grande problema? Mata a compaixão. O irmãozinho se afasta da igreja, você vê ele no boteco enchendo a cara, você fica indignado, passa um tempo, ele vem na igreja, está lá no último banco, mas porque você viu ele enchendo a cara, você não se aproxima porque agora ele é indigno. E o que mais ele precisa naquele momento é da sua compaixão para ser reconduzido nos caminhos do Senhor. O legalismo mata a compaixão. E era isso que Jesus brigava. Vocês adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês colocam peso que vocês mesmos não carregam. Tá? Mateus 23, alguém abriu? É importante a gente ler isso aí também. Mateus 23, 27 e 28. Pesado, né? Entra no cemitério, tem aqueles túmulos de mármore. É uma fortuna aquilo, né? E aí o que tem lá dentro? Jesus olhando isso, a questão de olhar para o exterior e não para aquilo que está no interior. Qual é a questão também que precisamos olhar, amados? Não ir para o extremismo também, tá bom? Isso é muito importante. É verdade, esses legalistas, eu quero viver do jeito que eu quero viver e pronto. Não é assim que funciona também. Porque tem uma fala dentro da igreja que eu particularmente tenho pavor dela. Quando alguém chega, você não conhece meu coração. Claro, só Deus sonda a alma, mas o externo também mostra o que está dentro. Não adianta uma pessoa que fala assim, né? Você vai lá na cadeia, você é dramático aqui. Você vai lá na cadeia, você está evangelizando aquele que é assassino, e você pega pesado e fala, você não conhece meu coração. Amado, eu posso não conhecer muita coisa do seu coração, mas uma coisa eu conheço, você é capaz de matar. Então o externo também mostra aquilo. Jesus disse isso, a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa achar o equilíbrio, né? Esse negócio às vezes de se defender, você não conhece meu coração, é muito subjetivo. Porque se eu não converso com as pessoas, se eu maltrato as pessoas, se eu não me relaciono bem, o que tem no meu coração? Não, mas no meu coração eu amo e me relaciono bem. Mas então bota isso para fora, pelo amor de Deus. Sim ou não? Então, olha o equilíbrio. Eu disse que era um pouco mais prático, tá? O que acontece também do legalismo, amados? A questão da santificação, próximo slide. São cristãos que creem na salvação pela graça, mas vivem como se tivesse que merecer o amor de Deus a cada minuto. Deus me ama quando faço minha devocional, quando leio a Bíblia, quando estou lá na igreja. Às vezes penso assim, conversei com uma moça e ela me disse o seguinte, eu procuro me cuidar todo o tempo, porque pode ser que Jesus volte exatamente no momento que eu estou pecando. Falei, nada, vai ficar louca se pensar desse jeito. Não é? O que é a questão? Aqui entra um ponto que é muito comum na nossa vida. A pessoa levanta de manhã, uma situação. A pessoa levanta de manhã, faz a sua oração, lê a Bíblia, vai para o trabalho ouvindo louvor. O dia foi bom, voltou para casa cantando louvores. Estou cheio de Deus, quero orar, quero ir para a igreja, quero fazer a obra. No outro dia ela levanta atrasada. Não deu tempo de fazer a devocional, não deu tempo de fazer a oração. Desesperada porque estava atrasada, não conseguiu concentrar, não ouviu nenhum louvor. O dia não foi dos melhores. Voltou para casa triste. Acha que não pode ir na igreja, acha que não pode orar.
porque acha que o amor de Deus está condicionado aos seus próprios sentimentos. Isso é uma questão brava, de achar que os nossos méritos nos dão mais direito ou menos direito ao amor de Deus. O amor de Deus do dia que você faz a sua devocional é o mesmo do dia que você não faz. Não estou incentivando a não fazer, tá bom? Eu só estou dizendo para não confundir sentimentos com o amor de Deus, tá bom? Porque senão daqui a pouco, o que é que tá? Não, eu preciso ler a Bíblia hoje, porque senão, olha, Deus não vai gostar. Aí a tua motivação está errada. Você tem que ler. Aí é pior ainda, aí é o pastor. Eu vou porque senão o pastor vê que eu não fui, né? Aí, gente, isso aí chama-se autoestima espiritual. Próximo aí um quadro para a gente fechar. Olha só, a questão do legalismo. O aspecto do legalismo e da obediência bíblica. Então entenda, você pode ser uma pessoa obediente, irrestritamente obediente a Deus, e não confundir isso com legalismo, tá bom? Legalismo é uma outra coisa. O que difere? Motivação. Eu vou orar, eu vou à igreja, eu vou ler a Bíblia porque eu tenho medo de ser punido ou eu quero alcançar algo de Deus. Motivação errada. Qual é a obediência? Deus já me amou, Deus já me alcançou, eu sou grato por isso, quero conhecer mais dele, quero entender mais do Senhor, quero ser mais íntimo do Senhor, quero falar com o Senhor, porque ele já é meu Senhor. Entende? Essa é a motivação. Essa é a motivação correta. O foco, o legalismo. Eu tenho que fazer isso para ser aceito. O foco da obediência. Eu quero fazer isso porque eu já fui aceito. O Senhor já me salvou. O Senhor já me amou. E eu quero fazer porque meu coração transborda gratidão. Raiz do legalismo. Confiança no próprio esforço, que é uma questão mais antropocêntrica, centrado no homem. A obediência bíblica, confiança no Espírito Santo de Deus. Senhor, não sei até que ponto eu consigo chegar, mas pela fé eu vou. Eu sei que o Senhor há de me capacitar. Consegue perceber a sutileza da... Sutileza não, né? Está bem claro ali. Qual o resultado? O legalista, ele carrega fardo, ele é julgador e é hipócrita, porque às vezes disfarça aquilo que está acontecendo na vida e no coração para mostrar uma aparência. A obediência, liberdade, alegria, transformação interna. Você quer ver uma coisa? Uma frase que é bem conhecida sua. Ou você já falou, ou você já ouviu. E aí, irmão, tudo bem? Tem que estar, né? Com Deus tem que estar, né? É que é assim, eu posso dizer que tem que estar? E se eu não estou bem? É proibido eu dizer? Não estou bem não. Clama ao Senhor aqui comigo, seja um instrumento dele. Me bota nas asas da tua oração e me leva lá no trono de graça que eu quero que o Senhor me ajude. Olha que bênção que é. Comunhão, mutualidade. Isso é parte da nossa força. É parte da minha força. Quando eu chego, quando a irmã me pergunta, o irmão me pergunta, você está bem? Não estou bem. Estou com algumas dificuldades, estou emocionalmente mal. Me ajuda? Sim, vamos clamar agora, porque nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos juntos nesse trono da graça clamar ao Deus que pode mudar essa situação. Olha que bênção. Curativo, transformador. A gente pode ser verdadeiro, amados, e devemos ser. Liberdade, alegria. Próximo. Uma comunidade legalista. Falta alegria, a vida cristã se torna um peso de obrigações. É aquela situação em que você precisa fazer algo. Você, meu Deus, tem que ir lá. Puxa vida, aí você tem aquela dorzinha de barriga bem na hora. Nossa, me deu uma dor de barriga, que bênção. Pastor, eu estou com dor de barriga, não vou poder ir. A dor de barriga foi libertadora. Quando começa a ter peso para fazer a obra de Deus, tem que repensar. Agora, não é peso de cansaço, tá? Às vezes a pessoa tem atividade dupla, está correndo muito, o corpo tem seus limites. Mas quando está enfadado de fazer aquilo, precisa retomar
e buscar o teu lugar. Hipocrisia, as pessoas escondem seus pecados para manter as aparências. Isso é muito comum, irmãos. Tem denominações aí que são mestres nisso. Não é meu papel julgar, mas já estou julgando aqui, né? Mas eu estou dizendo porque isso existe. Não é algo que a gente pode falar assim que não existe. Julgamento cria ambiente de fiscalização mútua, em vez de acolhimento. Aí reúne os líderes da igreja para fazer uma revisão do rol de membros e a misericórdia e a compaixão não aparecem e aparecem somente os julgamentos. Esse aqui, 1 ano que não aparece. Esse aqui, então, sabe Deus onde está. Cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? Entendeu? Por quê? Porque olha o que a pessoa está fazendo. Quer dizer que o que ela está fazendo está correto? Não. Mas que nós temos o dever de interagir de alguma forma para trazer aquela vida de volta. Então são perigos. E amados, aqui, assim, sem muitas delongas, é o que Paulo faz lá na carta a Gálatas. Vocês estão vivendo aí, estão achando que cumprir o rigor da lei é o que vai salvar? Quem pensa assim já caiu da graça, porque não entendeu a graça, na verdade. Próximo slide, por favor. Pontos aí de observação. Não confunda a obediência irrestrita a Deus com legalismo. Os puritanos contribuíram muito para a nossa fé, para a nossa teologia, foram homens zelosos pela palavra de Deus e foram chamados de legalistas. Então cuide para que quando for exortado na palavra de Deus em função de alguma coisa, não achar que aquilo é legalismo também. Então precisa ter clareza. Obedeça a Deus de forma deliberada, correta, com a correta interpretação bíblica. Alegria de ser salvo, discípulo de Cristo, filho de Deus. Um irmão chegou para mim uma vez e falou: pastor, você tem muito medo de conflito. Eu falei: de fato não é, eu não gosto mesmo de conflito, mas eu tenho um mandamento, porque bem-aventurados são os pacificadores. No que depender de vós, busque a santidade, ter paz com todos. A palavra branda desvia o furor. A Bíblia me manda. Eu preciso obedecer. Você está sendo fanático? Não, eu estou sendo obediente. Então são coisas diferentes. E cuidado com a visão equivocada. Essa outra fala, as frases evangélicas que me causam desespero. Você não conhece meu coração. Não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Não é? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus cumpriu a lei. E os valores morais, espirituais das leis continuam valendo. E você cumpre não para receber a salvação, mas porque você foi agraciado por essa salvação em Cristo Jesus. Você cumpre de uma forma natural, porque agora você é revestido do poder do Espírito de Deus e tem o Evangelho te guiando para fazer estas coisas. Mas se eu não fizer, não é, Jesus já fez. Mas você faz agora porque você está nele. Entende? É como aquela pessoa que chega, né? Deixa eu terminar aqui, gente. Aquela pessoa que chega e fala: mas por que eu não posso fazer? Onde é que está escrito na Bíblia? Onde é que está? Amados, eu sinceramente, visão pessoal, tá? Isso aqui eu não estou doutrinando a igreja aqui, pastor Danilo, em nome de Jesus. Mas quando uma pessoa chega e quer fazer alguma coisa que não é adequada aos olhos do Evangelho, mas onde é que às vezes não tem? A Bíblia é um livro de princípios. Mas não está escrito isso. Mas o princípio mostra esse caminho. Mas onde é que está escrito? Por que eu não posso falar? Não, você pode. Não pode, não é que você não pode. Não pode, vai lá e faz, não tem problema nenhum. A questão é, negue-se a si mesmo para obedecer à vontade de Deus. Ou faça as suas vontades. Você está escolhendo a sua, faz a sua. Eu vou ficar aqui discutindo com você, tentando provar. Você está tentando provar o que você quer fazer. Você não quer chegar no entendimento. Você está querendo provar porque você quer fazer aquilo. Então faz. Não é? Então tem coisas que são assim. A questão é, a nossa base é o que a palavra diz. O que Jesus espera. Essa é a resposta que temos que procurar. Não é o que o pastor pensa. É também evidente, pelo amor de Deus. Obedeçam ao seu pastor, que isso é bíblico, tá? Mas a resposta em geral é o que a palavra nos indica nesse sentido. Bom, aí nós lemos aqui, para concluir, amados, nós lemos aí a parábola do filho pródigo, e eu quero trazer o quadro
muito interessante, que é um resumo do livro do Timothy Keller, O Deus Pródigo. Para quem tem aquela assinatura do Kindle, ele está lá livre, inclusive, viu? Ou então fala com o pastor aqui, que o pastor traz. Coloca o próximo, por favor. O Deus Pródigo. Olha só. Lembra a parábola que nós lemos? Agora dá uma olhada nisso. Representação da parábola. O irmão mais novo. Quem é? Ou quem são aqueles que formam o irmão mais novo hoje? Os irreligiosos ou relativistas, os libertinos e os rebeldes. Está perdido. Quem é o irmão mais velho? Os religiosos, moralistas e cumpridores de regras. Às vezes está sufocado para viver uma vida que ele nem mesmo está aguentando. A estratégia do irmão mais novo, autodescoberta, quero descobrir o mundo, quero viver, tenho direito. Quebra de regras. O irmão mais velho, conformidade moral e obediência irrestrita. Estou aqui, mas não gostaria de estar. Estou aqui para mostrar que eu posso estar, mas não queria estar. Estou aqui cantando ao Senhor, mas eu queria estar no pagode. É o coração humano, amados. Só aconteceu comigo isso. O pecado do irmão mais novo, pecado visível, pecado divulgado, sexo, gastou com prostitutas, gastos, rebeldia, todo mundo viu o pecado dele. Pecado do irmão mais velho, pecado do espírito, orgulho, justiça própria e julgamento. Motivação do filho mais velho, mais novo. Quer as coisas do pai, mas não o pai. E o filho mais velho obedece para controlar, para querer as coisas do pai. Acha que Deus lhe deve algo. Não, mantém no anterior ainda, é que cortou aí, eu vou ler aqui. Qual o estado espiritual do filho mais novo? Perdido fora de casa. Qual é o estado espiritual do filho mais velho? Perdido dentro de casa. Então, quando Deus, o Pai aqui, quando ele aparece, por isso Timothy Keller chama ele de Deus pródigo, porque ele também esbanja o quê? A graça em favor do mais novo e em favor do mais velho. Porque se ele se humilha para vestir e aceitar novamente o filho mais novo, ele se humilha para convencer o mais velho a adentrar a casa e participar da festa. Glória a Deus. Que nos alcança dentro e fora de casa. Amados, eu sei que o tempo aqui foi... Quero terminar. Próximo slide, por favor. Então, qual é o problema do irmão mais velho? A retidão como barreira. O irmão mais velho não usa os pecados para fugir de Deus, ele usa a virtude. A virtude é o que distancia, mas eu estou sempre aqui, eu estou fazendo tudo. Você já viu aquela pessoa que diz o seguinte, nossa, eu vou para a igreja, eu estou lá, eu olho, mas parece que tem gente que acabou de chegar, acontece tudo na vida dele, não acontece na minha. Não é, pastor? Quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Deus não é um Deus de barganha. Eu tenho uma certeza, o que você precisa, Deus cuida. Reação à graça. Quando o pai perdoa o irmão mais novo e dá uma festa, o irmão mais velho fica furioso. Isso revela que ele não amava o pai, mas os bens. Então sua obediência era uma moeda de troca. Esse é um perigo do legalismo. Transformar a obediência, a presença, estar na comunhão, na escola bíblica, na oração, trabalhar na igreja, ajudar, pregar o evangelho, tornar este lugar aqui, uma igreja local, uma agência dos céus neste lugar, não é o mais importante. Eu quero é o favor de Deus. Qual é o perigo? O espírito do irmão mais velho é o que gera aquilo que chamamos de farisaísmo nas igrejas. A frieza, a falta de alegria e o desprezo pelos pecadores. Agora olha o próximo slide. Esse é maravilhoso. A figura central, então, de tudo é o pai, que rompe com as convenções patriarcais da época e de suas maneiras chocantes. Ou seja, correndo para o filho mais novo,
Na cultura do Oriente Médio, um patriarca nunca correria levando a túnica publicamente. Ao fazer isso, o pai aceita a humilhação para cumprir a vergonha do filho rebelde. Saindo para o filho mais velho, o pai deixa a festa para suplicar ao filho mais velho, na sua arrogância, e zangado, que ele entre, oferecendo graça tanto a um quanto o outro. Como é que Timothy Keller resume isso? Eu acho isso maravilhoso. Próximo slide. Keller aponta que tanto eu quanto você precisamos do irmão mais velho, mas não o irmão mais velho que fica em casa seguro, mas aquele que vai a uma terra distante para nos buscar, aquele que não retém a sua herança, mas que paga um preço pela nossa salvação. Nosso irmão mais velho chama-se Jesus Cristo, o Senhor. E veio dos céus para nos trazer tão grande salvação. Então, amados, essa é a questão. Eu quero fechar aqui com essa questão do equilíbrio. Tenho 5 minutos ainda? Tem? Próximo slide. Vida cristã e santidade equilibrada, que é o propósito aqui da nossa fala. Amados, o cristão não deve nem cair no poço do liberalismo, nem no abismo do legalismo, mas fundamentar-se na compreensão correta do Evangelho e da motivação do coração. Pontos de atenção. Não sacrifique a autoridade bíblica para se adaptar à cultura moderna ou à razão humana. Deus é sim sobrenatural. Deus é poderoso. Jesus é o Senhor. Jesus ressuscitou e vivo está e voltará. Não reduza a Bíblia a um mero registro humano ou histórico. Ela é a palavra de Deus inspirada. Não veja Jesus apenas como um mestre moral. Ele é o Deus encarnado, o caminho, a verdade e a vida. Ele que nos conduz à vida eterna. Ele é o sacrifício perfeito que salva a minha vida e salva a sua. Qual é a diferença aqui para você hoje, olhando esse cenário como o irmão colocou aqui, teológico? O liberalismo é uma religião do naturalismo, foca na moral e na ética humana e nos sentimentos religiosos. Quem é a igreja que Jesus entregou aos apóstolos, na qual nós estamos fundamentados? O cristianismo é a religião do sobrenatural, do milagre, do impossível, da redenção, da vida eterna, de um Deus poderoso, que transforma a água em vinho e dá vista aos cegos, e cura o leproso, e restaura a vida, e restaura a família, e transforma a vida. Qual igreja você quer? A igreja dos apóstolos ou a igreja dos homens? Sobre o legalismo evangélico, próximo, por favor. Não confunda hábitos culturais, usos e costumes com mandamentos bíblicos. Conheça a Bíblia. Mas, em nome de Jesus, dê exemplo aonde você anda, aonde você está. Tem roupas que de fato não são adequadas, né? E às vezes a gente no papel pastoral se passa por chato, mas tem que falar. Antigamente a gente pegava mais no pé das meninas, agora tem que pegar no pé dos meninos. E às vezes quando vai cantar, vai lá com uma calça embalada a vácuo. Fala assim, como é que pode o negócio? Eu falei, o homem não pode nem respirar. Se ele engordar meio grama aqui durante o culto, a calça vai estourar. Ah, mas isso é legalismo? Não, isso é legalismo, isso é decência, amados. Nós estamos no momento solene de culto ao Senhor. Então tem que entender os momentos e as situações. Não acredite que a sua obediência ou vida devocional faz Deus te amar mais. Achar que nos deve algo por sermos bons é um erro espiritual. Ô, glória, almoço? Tá bom, 5 minutinhos. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Independente da condição do seu coração hoje e agora, o amor de Deus é igualzinho e é perdoador. Ele é exatamente esse pai, pronto para mudar as suas vestes e calçar umas sandálias novas e pôr o anel no seu dedo como propriedade exclusiva do Senhor. Mas faz 1 ano que eu não vou à igreja, não tenho nem conseguido orar, não tenho nem conseguido ler a Bíblia. Abra os braços e fala, Senhor, eu quero, e ajuda eu a mudar essa realidade. Quero conhecer mais do Senhor. O amor dele é igualzinho. O meu julgamento não muda o que Deus é na sua vida. Não saia dos caminhos do Senhor por experiências
de relacionamentos humanos, mas de um relacionamento, viva o relacionamento com Deus. Não use a retidão como uma barreira para julgar os outros, para tentar controlar Deus. Ou seja, o legalista está tão perdido dentro de casa quanto o liberal está perdido fora de casa. Eu tenho um amigo que ele buscou uma teologia não sei onde. Homem fervoroso, pentecostal do tutano ele foi. Aquela pessoa que quando a barriga doía era a pessoa que a gente queria buscar, porque orava com fervor. Hoje ele diz que não, batismo não é necessário, que ceia não é necessário, que igreja é uma invenção e que a salvação já foi consumada e pronto. É conivente para ele. Ele pode fazer as coisas que, enquanto ele estava na igreja, ele queria estar fazendo, porque o coração ainda não tinha sido transformado, talvez. Certas coisas, eu vou contar uma experiência para vocês, amados. Eu fui um jovem fumante, acredito. Eu conheci o Senhor. Fumava, bebia. Aquilo que para o mundo é um padrão normal. Nunca fui de beber, assim, bebe, cara. Tomava chopp com o pessoal. Trabalhava numa empresa. Comecei a conhecer a Deus, cheguei em casa e falei: o senhor pode mesmo? Tira esse vício de mim, eu não quero fumar. Não quero ficar comprando trequinho para colar na pele, não toma café, não come doce, não sei o quê. Eu quero é não fumar. Fiz essa oração numa quinta-feira. Na sexta-feira saí do trabalho e tinha uma confraternização do povo, regada a chopp. Os irmãos que já foram do mundo aí sabem como é que é. Estou incentivando ninguém aqui, estou contando testemunho, tá bom? Quem sabe foi do mundo sabe, né? Quem bebe e fuma, ter uma coisa e não ter outra é um absurdo. Nunca mais fumei. Próximo pedido a Deus foi: tira os vícios. Tira. Porque Deus é poderoso, amado. Deus é poderoso, Ele não deixou de ser, não. Ele não mudou, Ele é imutável. Nunca mais tive vício. Décadas. Não sinto falta. Não é algo que se alguém falar assim: mas o pastor está frustrado com a igreja e ele saiu da igreja. Pode acontecer isso? Não sei se pode. Eu me conheço até o dia de hoje, eu não me conheço da manhã. Se acontecer isso, uma coisa eu tenho certeza: eu não vou voltar para os vícios. Porque aquilo já foi transformado. Porque tem muita gente que às vezes sai da igreja e volta a fazer tudo o que fazia. A pessoa fala: mas ele ficou frustrado porque a igreja não tratou bem. Eu falei: ok, a igreja não tratar bem, precisa ser corrigido, ok. Mas ele voltar a fazer todas essas coisas demonstra que a transformação não aconteceu. Ele podia sair sem fazer. Sim ou não? Aí a reflexão. Amados, não é legalismo, é amor a Deus. Pode pôr o último ponto aí, último. Nossa, ainda tem mais dois e vou terminar. Só como base, eu gosto de usar essas tabelas porque ajuda a gente a comparar. Motivação, a diferença entre o legalismo e a motivação pela obediência. O legalista tem medo da punição. Aquele que obedece, ele faz por gratidão. O foco mental do legalista é: tenho que fazer isso para ser aceito. O que obedece, eu tenho que fazer porque eu já fui aceito por Deus e agora eu sou chamado a fazer essa obra. A fonte da força do legalista é a confiança no esforço próprio. A gente já passou isso, né? E a força do que obedece é a confiança no Espírito Santo de Deus. A gente já passou, perdão. Passa o próximo, por favor. Conclusão prática. Uma vida cristã equilibrada obedece a Deus deliberadamente. Perdão, irmão, eu estou voltando aqui. Só o último ponto aqui, olha. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Contudo, vivemos santidade como resposta ao favor imerecido. A nossa santidade não é algo para ganhar alguma coisa de Deus, mas é uma resposta ao Deus com quem temos caminhado. Essa é a santidade equilibrada, amados. Não julgue, não seja legalista, seja obediente e fiel à palavra de Deus. Próximo slide, quero deixar aqui 3 livros para vocês, quem gosta aí de aprofundar no assunto. O Evangelho Maltrapilho é um livro mais intenso, mas vale a pena. O Deus Pródigo, que eu falei do Timothy Keller, esses dois aqui é muito mais ligado à questão do legalismo, e a outra é sobre cristianismo e liberalismo. Ali tem um conceito certinho do que é
O cristianismo é esse autor que diz, por exemplo, que o cristianismo primeiro não é o cristianismo do liberal. Então, amados, o que eu proponho? Pode deixar no último agora, se alguém depois quiser fazer contato. Amados, é que se pudesse resumir tudo isso, o que eu faço então? Ame a Deus sobre todas as coisas. Amém? Como eu faço isso? Conhecendo a Deus. Como eu conheço a Deus? Por meio de Cristo Jesus e o seu evangelho. E obedeça ao teu evangelho. Esse é o caminho certo. As pessoas usam assim, tem uma frase, né? Aquelas frases cristãs de efeito. O cristão está ficando bom nisso agora também, né? A rede social, bate umas frases de efeito. Oh, glória a Deus. Tem uma que diz assim: ei, Deus não esqueceu de você. Ele está trabalhando no silêncio para a tua vitória. Já ouviu essa frase? Que Deus silencioso. Deus não tem um Deus mais barulhento que o nosso, gente. Está cantando na igreja lá, está fazendo culto na praça lá, está no rádio, está em tudo que é lugar, falando, vem, está no silêncio, trabalhando. A questão é o seguinte, e a outra que diz o seguinte, né? Eu quero os pensamentos de Deus para a minha vida. Você quer os pensamentos de Deus para a sua vida? Sim ou não? Você sabe o que Deus pensa para a sua vida? Quem sabe o que Deus pensa para a sua vida? Eu vou contar. Eu descobri, vou terminar. Eu descobri. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, até Apocalipse, você vai descobrir tudo o que Deus pensa sobre você. Tudo. Se você conhecer Jesus, você vai saber tudo o que Ele pensa a teu respeito. E você vai se maravilhar tanto que você não vai desejar outra coisa a não ser viver para este Deus em plena alegria. A santidade será uma consequência da alegria de estar em Cristo. Amém? Vamos orar? Baixa tua cabeça. Deus soberano e eterno Pai, te louvo e te dou graça por este dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de falar nesta manhã aqui na Igreja Batista de Itaberaba, este povo que serve ao Senhor, este povo que trabalha no teu reino, este povo chamado para ser povo seu, Pai. Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine cada mente, cada pessoa. Deus, ajuda a compreender melhor tudo aquilo que colocamos aqui, Senhor, para que esteja alinhado com a tua vontade, com o teu evangelho, Pai. Que isso nos ajude a ter uma vida mais santa, uma vida mais próxima do Senhor, uma vida mais próxima da palavra, que possamos caminhar mais nos trilhos do seu evangelho, Senhor. Obrigado pela vida da liderança desta igreja, pelos organizadores deste evento, e tenho certeza, Pai, estou convicto de que isso procede do Senhor para colocar a igreja, Senhor, a avançar ainda mais na obra do teu reino, Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.